Imagine a cena, depois de anos sonhando com um cantinho só meu, finalmente realizo o desejo de ter um lar perfeito. Cada detalhe pensado, cada espaço planejado para ser funcional e inspirador. E então, como um furacão, chega a família com a disfarçatez de quem acha que o mundo gira em torno dela. Se não gostou, pode ir embora, soltou minha irmã com a maior naturalidade, como se eu fosse a intrusa na minha própria casa. Mas quem estava de favor era ela, com o marido, 2 filhos e uma montanha de bagagem ocupando meu espaço sagrado. Meu nome é Júlia, tenho 35 anos e sou dona de um estúdio de design de interiores. Projeto espaços residenciais completos, do zero à entrega. Tenho uma equipe que trabalha em um escritório no centro, mas meu verdadeiro gabinete é minha casa, ou era, até há pouco tempo. Há 6 meses, finalmente comprei meu apartamento, 3 quartos, térreo com terraço privado, tudo no estilo minimalista escandinavo que tanto amo. Linhas limpas, tons claros, nada de excessos. Um refúgio de paz depois de anos morando em aluguéis apertados. Minha família. Pais com mais de 60 anos e Varvara, minha irmã mais velha, casada com Anton, com 2 filhos, um de 8, outro de 6. Sempre tivemos um relacionamento cordial, mas sem grande intimidade. Há uma semana, fiz uma festa de inauguração da casa. Tudo impecável, convidados, comida, elogios ao projeto. Até meus pais e Vara apareceram com a família. Pareciam encantados. Mas hoje, bem cedo, o telefone tocou. Júlia, preciso da sua ajuda, veio a voz melodramática da minha irmã. Nosso dono começou uma reforma geral, trocando encanamento, fiação, tudo. Precisamos de um lugar para ficar por um mês. Você não poderia. Meu estômago embrulhou na hora. A ideia de ter meu santuário invadido me deixava doente. E os pais? Perguntei, já sabendo a resposta. Impossível. Eles moram em um conjugado minúsculo, sem espaço para nós 4. Além disso, Anton gastaria 4 horas por dia só no transporte. Ela continuou com o discurso ensaiado: você tem 3 quartos, é enorme. Juro que será só um mês. Levaremos só o essencial. Relutei, mas acabei cedendo. Afinal, era minha irmã. 2 dias depois, uma caminhonete lotada de caixas parou em frente ao meu prédio. Observei pela janela Vária e Anton descarregando uma quantidade absurda de coisas. Quando subiram, minha sala parecia um depósito de liquidação. Vária, combinamos só o necessário, protestei. É que o balcão dos pais já está cheio, e os self-sotorages são caríssimos. A gente arruma tudo direitinho, não se preocupe. Meu apartamento, antes um exemplo de organização, virou um campo de batalha. As crianças ocuparam meu quarto, o casal ficou na suíte de hóspedes, e eu, é claro, herdei o sofá-cama do escritório. O caos começou no primeiro dia. As crianças chegavam da escola como furacões, gritando, correndo, discutindo. Vária, que trabalhava meio período em uma loja de roupas, passava as tardes em cafés com as amigas enquanto eu tentava trabalhar. Tia Júlia, brinca com a gente, tia Júlia, estou com fome. Os pedidos não tinham fim. Nos primeiros dias, preparei lanches, cortei frutas, servi iogurtes. Até que cansei. Vocês já são grandinhos, arrumem algo sozinhos. Tem pão, queijo, presunto na geladeira. A reação não demorou. Por que meus filhos estão comendo sanduíches secos o dia todo? Esbravejou Vária. Porque eu estou trabalhando, e eles não param de me interromper, respondi, já sem paciência. Mas você fica em casa o dia inteiro, ela retrucou. Sim, porque este é o meu escritório. Tenho prazos, reuniões online, visitas a obras. Não sou babá. O clima azedou de vez. O estopim veio quando precisei ir a um condomínio de luxo fora da cidade para uma fiscalização, 4 horas de deslocamento. Avisei Vária na noite anterior que não estaria em casa. Na manhã seguinte, quando já estava saindo, ela armou um escândalo. Não pode ir. O que eu faço com as crianças? Cuida você mesma. São seus filhos, respondi, sem pestanejar. Mas eu combinei com a Lisa de ir a um café novo, choramingou. Cancelou. Eu tenho que trabalhar, e é esse trabalho que paga o aluguel zero que vocês estão desfrutando aqui. Ela explodiu,
mas saí batendo a porta. Quando voltei à noite, encontrei meus pais na sala, com a televisão no último volume, ambos têm problemas de audição. As crianças corriam como loucas, os adultos gritavam para se fazerem ouvir, e Vária ria alto ao telefone, como se estivesse em um bar. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, já exausta. Sua irmã ligou. Disse que você abandonou as crianças, respondeu minha mãe, sem tirar os olhos da tela. Eu fui trabalhar, esclareci. Bom, então não se preocupe com o jantar. Sua mãe cozinhou para todo mundo. Pelo menos isso foi um alívio, um borscht bem temperado, coteletas crocantes, saladas frescas. A primeira refeição decente em dias. Mas o pesadelo não terminou aí. O que era uma família invadiu se transformou em uma multidão. Todos os dias, depois do almoço, o apartamento virava um ringue de boxe acústico, crianças berrando, televisão trovejando, Vária tagarelando sem parar, meus pais tentando sobrepor suas vozes a todo o resto. Trabalhar tornou-se uma missão impossível. No sábado seguinte, precisei ir a um projeto importante, uma reforma completa de cozinha e sala em uma casa de campo. 2 horas de estrada. Quando voltei à noite, o barulho já se ouvia desde a rua. Música alta, risadas, vozes desconhecidas. Ao entrar, deparei-me com uma festa completa em meu terraço, uns 15 pessoas, entre parentes distantes, vizinhos e desconhecidos. Minha mobília de jardim estava espalhada, a área da churrasqueira tomada, e a geladeira, que eu havia abarrotado no dia anterior, estava vazia. Fiquei paralisada por um minuto, absorvendo a cena. Minha casa, meu refúgio, havia sido transformada em um ponto de encontro sem nem ao menos me consultarem. Respirei fundo, forcei um sorriso e saí para o terraço. Não adiantava fazer cena na frente de estranhos. Júlia, gritou meu pai, balançando um espeto. Vem cá, junta-se a nós. Era gota d'água. Ah, é só uma pequena reunião de família, nada demais. Meu pai tentou justificar, como se a invasão do meu espaço fosse um gesto de carinho. Você não se importa, né? Afinal, família é família. Mas eu me importava. E muito. Só não ia discutir na frente de estranhos, então engoli a raiva e sorri com os dentes cerrados. Claro que não. Parece que vocês já encontraram tudo o que precisavam. E encontravam mesmo, minha privacidade, minha paciência, meus limites. A festa só terminou às 10 da noite. Enquanto o barulho ecoava pelas paredes, me tranquei no escritório, tentando me concentrar no projeto que precisava entregar. Impossível. Entre risadas, música alta e o cheiro de churrasco queimado, minha produtividade foi pelo ralo. Quando os últimos convidados finalmente saíram, meus pais começaram a arrumar as coisas, ou melhor, fingiram que iam arrumar. Mãe, pai, vocês não vão ajudar a limpar? Minha mãe, com olheiras fundas, suspirou como se eu tivesse pedido para ela carregar uma pirâmide. Ai, Julinha, estou exausta. O dia foi tão cansativo. A gente precisa ir embora. E foram. Sem olhar para trás. Sem um obrigada. Sem um desculpa. Vária e Anton, é claro, sumiram no quarto com as crianças, deixando para trás um cenário de guerra. Garrafas de cerveja espalhadas, copos descartáveis amassados, restos de comida grudados no chão da varanda. Minha casa, que antes era um oásis de ordem, agora parecia um depósito de lixo pós-festa. Passei as 2 horas seguintes de 4, recolhendo bitucas de cigarro, limpando manchas de ketchup da mesa e jogando fora montanhas de pratos de plástico. Cada movimento era um lembrete doloroso, isso não era um encontro familiar. Era uma ocupação. No domingo, eles apareceram de novo, como se nada tivesse acontecido. Viemos passar o dia com as crianças, enquanto Varjazin sai rapidinho, anunciou minha mãe, cruzando a porta como se fosse a dona do lugar. Foi a gota d'água. Na verdade, a gente precisa conversar sobre ontem. Vocês não podem fazer festas na minha casa sem me avisar. Meu pai franziu a testa, ofendido. Ah, para com isso, Júlia. Foi só um bate-papo, um descanso. Você vive trancada aqui sozinha, precisa de um pouco de alegria. Eu não quero alegria às custas do meu respeito, respondi, firme. Não vai ter mais nenhuma reunião aqui. Ponto final.
Minha mãe acenou com a mão, como se eu fosse uma criança birrenta. Não exagera, filha. Eles só queriam relaxar. É o meu relaxo que importa aqui, mãe. E, aliás, virei-me para Vária, que acabará de surgir da cozinha com uma xícara de café. O mês de vocês está quase acabando. Quando, exatamente, vocês vão embora? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vária congelou. Anton, de repente, descobriu algo fascinante no celular. Bom, a questão é que, a gente desistiu daquele apartamento, ela gaguejou. Depois da reforma, o aluguel disparou. Não dá para voltar. Foi como levar um soco no estômago. E quando vocês iam me contar? Agora estou contando, ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Olha, se a gente ficar mais uns meses, não tem problema, né? Até a gente arrumar outro lugar. Meus pais balançaram a cabeça em aprovação, como bonecos de ventríloco. Um mês. Vocês prometeram um mês. Os planos mudam, Júlia. A vida é assim. A voz de Vária era doce, quase condescendente, como se eu fosse irracional por exigir que cumprissem o combinado. Não respondi. Virei as costas, entrei no escritório e liguei para Mark, meu contato no mercado imobiliário. Preciso de opções de apartamentos de 2 quartos, urgente. Na mesma região que a minha irmã alugava antes. Sem problema, Júlia. Em 10 minutos te mando uma lista. Quando voltei para a sala, todos me encaravam com cara de interrogação. O que você está fazendo? Vária cruzou os braços, tensa. Arrumando um lugar para vocês. O celular apitou. Era Mark, com mais de 20 opções no WhatsApp. Encaminhei para Vária. Aí estão. Comecem a ligar. Você perdeu a cabeça? Somos família. Família não mente sobre prazos. Família não transforma minha casa em boteco sem perguntar. Família não me deixa bancando babá enquanto vocês passeiam por aí. Meus pais trocaram olhares desconcertados. Meu pai pigarreou, visivelmente desconfortável. Talvez a gente devesse ir embora hoje. Deixem elas resolverem isso sozinhas. Eles saíram. Vária e Anton se trancaram no quarto pelo resto do dia. Através da parede, ouvi discussões abafadas, palavras cortantes. Uma semana depois, chegaram as contas. O que era R$ 3.500 de luz virou R$ 9.000. A água, que custava R$ 700, pulou para R$ 3.200. O gás triplicou. E as despesas com o supermercado? Os meus habituais R$ 15.000 por mês tinham se transformado em R$ 60.000, sem contar o que eles gastaram nos churrascos familiares. Naquela noite, durante o jantar, deixei claro, analisei as contas. Se não saírem no próximo mês, as regras mudam. R$ 45.000 por mês, mais metade de todas as despesas da casa e das compras do mercado. Vária quase engasgou. 45 mil? Você enlouqueceu? Anton cruzou os braços. Não vamos pagar aluguel para parentagem. Ótimo, respondi, sem pestanejar. Então vocês têm exatamente 2 semanas para arrumar outro lugar. Depois disso, troco as fechaduras. Eles saíram batendo a porta. No dia seguinte, meus pais apareceram em modo ataque. Como você ousa colocar sua própria irmã na rua? Minha mãe estava à beira das lágrimas. Ela não está na rua. Tenho opções. Só não quero usá-las. Você está sendo cruel. Estou sendo justa. Essa é a minha casa, e eu decido quem fica aqui. Não foi assim que a gente te criou. Vocês me criaram para saber defender o que é meu. E é exatamente isso que estou fazendo. Saíram ofendidos, claramente esperando que eu cedesse. Os dias seguintes foram de silêncio gostoso. Vária e Anton me ignoravam. As crianças, caladas. Meus pais, sumidos. Pela primeira vez em semanas, a casa estava em paz. Até que precisei viajar por 3 dias para supervisionar um projeto comercial em Moscou. Quando voltei, na quinta-feira à noite, o barulho da festa já podia ser ouvido do estacionamento. Abri a porta e me deparei com uma multidão de desconhecidos na minha sala.
20 pessoas, no mínimo, bebendo, dançando, destruindo meu espaço. O que está acontecendo aqui? Todo mundo fora. Vária, bêbada, veio cambaleando na minha direção com um sorriso idiota. Ah, relaxa, Júlia. Não seja chata. Isso aqui é minha casa. Quero todo mundo fora. Um homem grandalhão, que eu nunca tinha visto na vida, virou-se para mim com um copo na mão. Agora essa casa é nossa, gostosa. Vai embora. A plateia riu, incentivando-o. Poderia ter chamado a polícia. Poderia ter feito um escândalo. Mas com uma turba de bêbados, a última coisa que eu queria era uma briga. Peguei minha bolsa e saí. Passei a noite em um hotel. Quando voltei pela manhã, a casa estava vazia, mas devastada. Garrafas quebradas, comida espalhada pelos móveis, mesa de centro queimada por bitucas de cigarro. Passei a manhã empacotando metodicamente cada coisa que pertencia a eles, roupas dobradas com precisão, brinquedos das crianças organizados, tudo arrumado como eu faria para um cliente. Ao meio-dia, ouvi a chave na fechadura. Vária entrou cambaleando, com as crianças atrás. Quando viu as malas e caixas alinhadas junto à porta, seus olhos se arregalaram. Júlia, o que você está fazendo? Não pode nos expulsar. Não temos para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de transformar minha casa em um antro e me expulsar eu dela. Por favor, perdoa a gente. Não vai acontecer de novo. Não vai mesmo. Porque vocês não vão estar aqui. As crianças me olhavam, confusas, com os olhos cheios de lágrimas. Me dói até hoje, mas não era culpa delas. Vária continuou chorando, implorando. Não adiantou. 1 hora depois, meus pais ligaram. Já começaram a gritar antes mesmo de eu atender. Como você ousa fazer isso com sua própria irmã? Desliguei. Ligaram mais 5 vezes. Não atendi. Foi a semana mais tranquila que tive em meses. Na quarta-feira seguinte, precisei viajar novamente para fiscalizar a instalação de um piso italiano em um projeto VIP. Voltei tarde, por volta das 10 da noite. A casa estava vazia. Os baús, as malas, os brinquedos das crianças, tudo tinha sumido. Andei de um cômodo ao outro, quase sem acreditar. A sala voltará a ser sala. O quarto, quarto. Meu escritório não era mais um depósito de tranqueiras alheias. Pela primeira vez em muito tempo, minha casa era minha de novo. Soube dizer não quando era preciso. Soube proteger o que construiu com tanto esforço. E, acima de tudo, soube reconstruir o que eles quase destruíram, a nossa família. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e arrependimento tardio. Eu sorri, tocando levemente seu braço. Obrigada, pai. Isso significa muito. Ele assentiu, como se quisesse dizer mais, mas as palavras se perderam entre o barulho das taças e as risadas dos convidados. Naquela noite, enquanto dançava com Quirol sob as luzes douradas que se refletiam na água, senti que, pela primeira vez em anos, tudo estava exatamente onde deveria estar. Minha vida, meu trabalho, meu amor, nada disso foi construído à custa da minha dignidade. E essa era a maior vitória. 2 meses depois, uma mensagem inesperada chegou no meu celular. Era de um número desconhecido, mas o texto não deixava dúvidas. Fiquei olhando para a tela por longo tempo. Não havia raiva, nem alívio, nem sequer curiosidade. Apenas um vazio estranho, como se aquela mensagem pertencesse a outra vida, a outra versão de mim, a que ainda acreditava que família era sinônimo de obrigação sem limites. Quirol, percebendo minha expressão, aproximou-se. Quem é? Mostrei-lhe a tela. Ele leu, depois ergueu os olhos para os meus, esperando. Você não deve nada a ela, disse baixinho. Mas se quiser falar, eu estou aqui. Respirei fundo. Digitei uma resposta curta, sem rodeios. Se for para me culpar de novo, não perca seu tempo. Se for para assumir o que fez, estou aberta. Mas só quando estiver pronta para ouvir a verdade toda ela. Enviei. Bloqueei o número. E, pela primeira vez, não senti peso algum ao fazer isso. Porque algumas portas, uma vez fechadas, não precisam mais ser abertas.
Algumas lições já foram aprendidas. E algumas pessoas só entendem o valor do que perderam quando já é tarde demais. Minha vida, agora, era sobre escolhas, não sobre resgates. Sobre paz, não sobre guerras alheias. Sobre construir, não sobre consertar o que outros quebraram por negligência. E, enquanto o sol se punha sobre o mar Insote, onde Quirol e eu passávamos nosso primeiro final de semana como marido e mulher, soube que havia feito a escolha certa. Sempre. Construí uma vida boa. Uma vida que, finalmente, me pertence. Obrigada, pai. E desculpe por termos levado tanto tempo para entender. Vária sempre soube manipular quem estava ao seu redor. Vocês apenas tentavam ajudar a filha. Nós a mimamos. Há uma diferença abissal entre as duas coisas. Ele tinha razão. Durante anos, eles a tiraram de cada enrascada que ela mesma criava, sem jamais deixá-la enfrentar as consequências. Quando, pela primeira vez, a vida exigiu que ela resolvesse seus próprios problemas, ela desmoronou. Não porque não pudesse, mas porque nunca aprendeu. 2 anos depois do início desse pesadelo, aqui estou, sentada na minha bela e serena casa, ao lado do homem que escolhi para compartilhar a vida, gerenciando um negócio próspero e cultivando relações com quem verdadeiramente me respeita. O telefone vibra. Mensagem da minha mãe no WhatsApp: a Vária foi expulsada da casa da amiga. Pergunta se pode vir para cá de novo. O que você respondeu? Respondi o que deveria ter sido dito há muito tempo: não. Somos velhos demais para esse tipo de caos. Deixei o celular de lado e olhei ao redor da sala. Tudo no lugar. Limpo. Organizado. Silencioso. Exatamente como deve ser. Alguns ainda torcem o nariz quando ouvem falar em cortar laços com a família. Mas eu aprendi algo crucial: não dá para salvar quem não quer ser salvo. E não dá para manter vínculos com quem só enxerga em você um poço sem fundo de recursos a serem explorados. Vária fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Escolhi proteger minha paz, meu lar, minha estabilidade financeira. E, desde então, não tive um único arrependimento. Porque família não é apenas sangue. Família são as pessoas que você escolhe, aquelas que respeitam seus limites, celebram suas vitórias e não veem em você um plano B para suas próprias falhas. Sou a prova viva de que é possível ser feliz e realizada sem deixar que os erros alheios arrastem você para o fundo, mesmo que esses alheios a carreguem seu sobrenome. E não vou me desculpar por isso.